20 de maio de 2026, quinto ano, e no 86º dia após o início da invasão em larga escala. Bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, veremos de fato ganhos territoriais de ambos os lados. Também vamos analisar como depósitos de munição e outros alvos importantes voltam a ser alvo de drones. E o que também vamos analisar são as palavras do chefe do Estado-Maior ucraniano, assim como as palavras de cidadãos russos que, nos últimos dias, puderam vivenciar de perto ataques a Moscou. Vocês sabem como funciona aqui. Relatos curtos e diretos, sem enrolação. Então vamos começar logo. Fontes russas relatam a tomada da vila de Volkhovka, na região de Kharkiv, por unidades do 126º Regimento de Fuzileiros Motorizados do Grupo Norte. Segundo o relato, as últimas forças ucranianas do 159º Brigada Mecanizada foi expulsa após grupos de assalto ucranianos serem enviados para estabilizar a linha de frente. Vamos analisar a situação no mapa de operações. Estamos aqui na região de Kharkiv, neste ponto. Tudo isso aqui dentro da linha vermelha tracejada é o que a Rússia queria conquistar, já faz quase 3 anos. E nós estamos a leste de Vovchansk, uma cidade com localidades vizinhas que ainda estão sendo disputadas. Estamos falando desse trecho onde os russos cruzaram a fronteira semanas atrás e houve combates. Analisamos isso no relatório de situação na época. Eles foram relatados nessas 3 localidades, todas ao norte. E os ucranianos reagiram relativamente rápido e começaram a tomar contramedidas, por exemplo, com um ou outro contra-ataque que logicamente ocorreu imediatamente depois. Aqui a situação já se estabilizou bem, mas ainda há algumas unidades russas isoladas por aqui. Aqui está diferente, porque a parte de cima está amarela e só esse pedaço embaixo está vermelho. Isso acontece porque daqui nós temos geolocalizações bem precisas, enquanto não sabemos exatamente como está a situação aqui em cima no momento. Por isso, como eu disse, aqui na área vermelha podemos afirmar com certeza onde os russos estão. Aqui na área amarela, sim, de vez em quando são relatados alguns combates ou escaramuças, mas sem que seja possível geolocalizá-los exatamente aqui. O que sabemos, portanto, é que os russos estão aqui com as unidades do 126º. O Regimento de Fuzileiros Motorizados conseguiu avançar para o norte da localidade. Isso também significa para nós que eles conseguiram atravessar as linhas de defesa e, assim, estão aqui em uma pequena cabeça de ponte. Aqui, o que sabemos é que os russos querem conquistar esta estrada importante, pois leva o Regimento de Fuzileiros Motorizados ao norte da localidade, atravessando o rio. Se controlarem as pontes, poderão trazer mais reforços do norte com as unidades do 126º. O Regimento de Fuzileiros Motorizados protege contra ataques ucranianos nesse caso. E se eles conseguirem resistir por tempo suficiente, poderão avançar para dentro da localidade. Então eles podem avançar ainda mais em direção ao oeste e se reunir aqui com as unidades que ainda estão presas em Vovchansk. E então você teria aqui uma extensão de frente bastante grande, o que, é claro, seria muito bom para os russos, mas para os ucranianos seria bem ruim. Eles perderiam posições importantes aqui, que impediram os russos de romper a partir de Vovchansk. Alternativamente, o que também é possível é que, após se fortalecerem neste local, eles avancem mais para o leste e garantam que outros russos aqui não consigam se conectar com uma força que avance pelo norte, para apoiar, permitindo que as unidades russas se fortaleçam novamente. Mas a primeira opção parece mais inteligente agora. Há várias geolocalizações. Mas eu quase não tenho geolocalizações aqui do sul do local. Os russos afirmam que tomaram todo o local, mas os russos sempre afirmam que tomaram um local inteiro. Às vezes, eles nem estão perto do local que dizem ter conquistado. Vimos isso também no relatório de situação de 2 ou 3 dias atrás. Neste ponto, posso dizer com grande certeza que eles estão aqui no norte, porque tenho geolocalizações disso. Mas isso se encaixa em um padrão que já vimos em vários trechos da linha de frente. A estratégia russa agora é isolar pequenas posições defensivas, não romper frontalmente em todos os pontos. Assim que certos locais só podem ser abastecidos por poucas estradas, eles vão para o norte.
A pressão sobre a defesa cresce rápido e pode voltar a ser um grande problema para os ucranianos. Então, o que é importante aqui é saber ou também que os ucranianos consigam expulsá-los novamente e empurrar os russos de volta para o rio. Isso seria muito ideal para o lado ucraniano. Assim, eles teriam esse lado mais ou menos seguro novamente. Por outro lado, sabemos também que aqui está defendendo a 159ª Brigada Mecanizada, que é relativamente jovem, sim, a 159ª. Ela só foi formada depois da ofensiva de verão de 2023, bem depois da ofensiva de verão. Isso significa que, em termos de equipamento e treinamento, ela está sempre atrás de outras brigadas. Que ela seja usada para esse tipo de missão aqui, vou chamar de combate a escaramuças ou combate em escaramuças. Isso é, claro, bastante plausível, sim. Quero dizer, eles também precisam de experiência de combate e, na minha opinião, esse tipo de situação é sempre adequado para isso, considerando os recursos limitados que os russos possuem, do que se fossem deslocados para um setor de frente muito importante. Mas, por outro lado, não se pode esquecer que, do lado russo, há um regimento de fuzileiros motorizados. Os russos enviam seus regimentos de fuzileiros motorizados para o ataque. Vimos isso também ontem no destacamento de desminagem. Para eles, não importa se há um campo minado ali, não importa se há fogo de metralhadora ucraniano ali, não importa se, em 20 ataques por dia, com 100 homens, talvez apenas 10 voltem. Isso não faz diferença para eles. Isso precisa ser de alguma forma compensado pelo lado ucraniano, sem ao mesmo tempo sofrer perdas tão grandes. Ou pelo menos, não tanto assim. Se os ucranianos aqui não reagirem rápido e os russos conquistarem o local, eles terão um grande problema, pois os russos poderão restabelecer a ligação aqui. Provavelmente é isso que vão tentar fazer. No ataque à refinaria em Estovo, a principal unidade de destilação, AVT-6, foi atingida. É lá que o petróleo bruto é separado em diferentes produtos básicos. Então isso mostra que os russos, 126 getroffen worden zu sein. Genau dort wird Roh. Sem essa unidade, a refinaria quase não opera. Refinarias modernas têm várias instalações. Quando as centrais são atingidas repetidamente, fica mais difícil manter produção, repor peças e fazer reparos durante a guerra. Imagens recentes mostram um drone ucraniano de fibra óptica atingindo um depósito de munição russo instalado em um antigo galpão de gado. O drone voa inicialmente pelo prédio, filma as caixas de madeira empilhadas, cheias de munição, e então segue diretamente para a área de armazenamento. Partes do depósito já estão queimando nesse momento. Interessante saber, caixas de madeira cheias de munição, e então segue diretamente para a área de armazenamento. Partes do depósito estão queimando, mostrando que os russos improvisaram o armazenamento aqui. A Rússia tem usado cada vez mais antigos estábulos, galpões industriais e até túneis ou pontes para esconder munição do reconhecimento ucraniano. Isso mostra exatamente o quão perigosos se tornaram os depósitos abertos atualmente. O drone de fibra óptica do 126º Regimento de Fuzileiros é mais difícil de destruir no combate, pois não usa controle por rádio convencional. Mesmo que o próprio regimento de fuzileiros dos russos proteja o depósito com bloqueadores de sinal, o controle não funciona por rádio convencional. Ou seja, mesmo que os russos aqui, nas unidades do 126º Regimento de Fuzileiros, no norte da linha de frente ou em áreas fortemente protegidas, usem bloqueadores, os drones de fibra óptica estão se tornando cada vez mais importantes, e a própria gravação mostra ainda outra coisa. A Ucrânia agora ataca não só grandes depósitos no interior da Rússia, mas também pequenos depósitos distribuídos na linha de frente. Esses depósitos de campo muitas vezes são mais importantes para a linha de frente do que os grandes depósitos russos no interior, porque é exatamente desses lugares que vem a munição que será disparada nas próximas horas ou dias. Se esses depósitos forem destruídos, isso cria um problema operacional para o regimento de fuzileiros. As unidades de artilharia recebem menos projéteis, as equipes FPV menos drones e os morteiros menos munição. O reabastecimento precisa ser reorganizado sob pressão de tempo, geralmente por rotas mais longas e perigosas. Além disso, há um impacto psicológico nas tropas. Soldados na linha de frente percebem rápido quando falta munição ou transporte. Acredite em mim, porque aí realmente se passa a atirar com mais cautela. Existem então limites de estoque até onde se pode consumir.
O reabastecimento deve ser reorganizado sob forte pressão de tempo, geralmente por rotas longas e perigosas. Saber disso é que a refinaria de Moscou há alguns dias com os caminhos longos e perigosos. Após o ataque a uma refinaria em Moscou, foram questionados sobre a reação deles em algumas declarações, principais mais sobre o país do que o próprio ataque. Após a invasão, pedestres em Moscou foram questionados sobre sua reação, e algumas declarações dizem quase mais sobre o clima no país do que o próprio ataque. Uma mulher reclama que na televisão a noite toda só se falou sobre Putin, em vez de darem pelo menos alguma informação sobre a situação para as pessoas. Afinal, uma enorme refinaria está pegando fogo na Rússia. Isso agora é realmente um grande problema para o Kremlin. A televisão estatal é eficiente para a propaganda, mas pouco eficaz quando as pessoas buscam respostas concretas. Fica ainda mais interessante com a declaração de outro pedestre. Ele diz: "Eu sei quem está por trás de tudo isso, mas não vou dizer porque não quero acabar na prisão." E veja, aí chega a ser quase absurdo. O homem está praticamente diante das câmeras e diz que tem medo de expressar sua opinião, mas ao mesmo tempo já está mostrando como o sistema funciona. É como alguém que diz: "Eu não posso dizer que há censura aqui", enquanto está justamente explicando que existe censura. Mas, em uma democracia exemplar, a liberdade de expressão não deveria ser um problema. Meinungsäußerung natürlich kein Problem. É que existe censura. Em uma democracia exemplar, a liberdade de expressão não deveria ser um problema, pelo menos enquanto estiver de acordo com a opinião do regime. Por que estou mostrando isso para você? Porque na linha de frente acontece algo parecido. Todos mentem para o superior, geralmente por medo de alguma consequência. Esses mentem para o Ministério da Defesa russo e assim Putin acaba sendo enganado. Putin está cercado de bajuladores em quem confia, então não tomará ações reais, mantendo tudo igual na frente de batalha, o que pode não ser ruim para a Ucrânia. O que faz com que tudo continue igual na linha de frente. Isso não é necessariamente ruim para o lado ucraniano. Russos do 126º Regimento de Fuzileiros Motorizados estão invadindo. O que sabemos, eu marquei isso há várias semanas e apresentei no relatório de situação. As unidades do 126º Regimento de Fuzileiros ao norte de Orzin. Vorgestellt. Nun hat sich die Lage so entwickelt. Mesmo que tenha demorado relativamente muito para que eles conseguissem invadir o norte, eles conseguiram entrar na parte norte da localidade. Descobrimos que as forças ucranianas avançaram até o cruzamento a oeste de Stepenhirsk. Isso está aqui, no alfinete azul. O trecho de vídeo mostrado teria sido gravado exatamente ali, e isso também indicaria um avanço ucraniano nesse trecho. Agora, a situação das unidades russas no sul de Primorsk se complica bastante. Ali, onde as conexões rodoviárias são essenciais para abastecimento e deslocamento na linha de frente, os cruzamentos ficam sob pressão. Sob controle ucraniano, ou mesmo sob controle de fogo, rapidamente surge o risco de que forças russas avançadas fiquem parcialmente isoladas. E isso é o que eu lhe disse há algumas semanas. Pequenos grupos nos subúrbios do sul ou em áreas isoladas de floresta ou urbanas só poderiam ser abastecidos de forma limitada. Isso mostra como até pequenos avanços se tornaram importantes na guerra de trincheiras moderna. Frequentemente, não é a conquista de cidades inteiras que define a situação, mas sim o controle de ruas, cruzamentos ou acessos que afetam diretamente a linha de frente. Se olharmos para tudo isso aqui, temos uma situação de frente aqui em cima. Esse é um ataque secundário dos ucranianos. Ele serve para garantir que os russos não possam avançar ainda mais para o norte. Ele também começou a pressionar a maioria das unidades russas para baixo. Aqui, naquela época, eu disse, e agora vou simplesmente repetir o que estava no relatório de situação de, acho que, quase 2 meses atrás. Se você conquistar a localidade aqui, em Stepenhirsk, pode principalmente avançar nesta direção, em direção ao cruzamento. E então, para os russos, na verdade só resta um único caminho para abastecer as unidades do 108º Regimento aqui em cima, que é ao longo deste corpo d'água. E nós mesmos podemos ver que aqui é um acesso bastante estreito. Temos aqui 2 trilhos de trem que passam por uma ponte. Isso é basicamente tudo o que existe. Se ela for destruída, acabou basicamente. E se os ucranianos mantiverem esta estrada sob seu controle, vai ser muito, muito difícil para os russos romperem aqui, porque eles estarão praticamente cercados. Ucranianos ao norte, russos ao leste e um corpo d'água a oeste. Mesmo que aqui não tenha mais tanta água como antes,
antes da barragem ser destruída, ainda assim é difícil atravessar por aqui. É uma área incrivelmente aberta e aqui as pessoas se destacam muito, sem vegetação. E mesmo assim, dizem que a área é bem difícil de atravessar de carro. Mas o que também posso dizer é, os ucranianos agora têm uma grande vantagem aqui. Por um lado, eles pressionam os russos aqui em cima. Por outro, só precisam garantir que os russos daqui de baixo não possam mais avançar para o norte. E não possam retomar a localidade, o que é bom para eles. Então, eles podem conseguir, e é muito realista, eu acho que até o final do ano eles podem reconquistar essa área aqui, talvez até chegar novamente a Kamiansk, onde no início do ano perderam as primeiras posições aqui. O chefe do Estado-Maior, Syrskyi, declarou que a Ucrânia realizou ontem, pela primeira vez desde o início da guerra, várias ações ofensivas, e até mais do que a própria Rússia. Ele destaca que o objetivo atual da estratégia ucraniana é desgastar as forças russas e reduzir sua capacidade de ataque. Particularmente notável é o número que vem de Rompokrost. Lá, segundo Syrskyi, quase 100 mil soldados russos estariam concentrados. Isso representa cerca de 1/9 de todas as forças russas ao longo da linha de frente. É também a maior concentração de tropas em toda a Mosfetícia, e isso vale para ambos os lados. Só isso já mostra a importância que Moscou deu a esse trecho. E mesmo assim, não ocorre um avanço rápido ali. Exatamente isso parece agora fazer parte do cálculo ucraniano. A Rússia envia muitos soldados, equipamentos e drones para partes da linha de frente, mas paga um preço muito alto por isso. A Ucrânia parece evitar confrontos diretos, buscando arrastar a Rússia para longos combates de desgaste. Também chamam a atenção as declarações de Syrskyi sobre a estrutura do exército. A Ucrânia optou conscientemente pelo sistema de corpos em vez das estruturas divisionais clássicas, que vemos, por exemplo, do lado russo. Segundo ele, um modelo de divisão exigiria o dobro de soldados e custos muito maiores que o lado ucraniano busca economizar assim. Isso mostra o quanto a guerra agora depende da eficiência organizacional. Porque a Ucrânia enfrenta não só as ofensivas russas, mas também uma longa escassez de recursos. Pessoal, principalmente dinheiro, munição e capacidade de mobilização precisam ser usados de forma que a guerra possa ser sustentada a longo prazo. Veja, para sustentar a guerra a longo prazo, a Ucrânia, especialista em drones, agora desenvolve também seus próprios mísseis balísticos. Recentemente vimos o uso de mísseis de cruzeiro como o Flamingo para ataques. Também observamos as primeiras bombas planadoras ucranianas. Tudo isso eles não recebem de presente. Eles têm que desenvolver tudo isso, mais ou menos, por conta própria. Em uma guerra na qual eles já estão no limite em termos de recursos, ainda assim vemos aqui avanços muito grandes em poucos meses. Aqui vemos avanços que seriam quase impossíveis de alcançar sozinhos na Alemanha atualmente. Primeiro porque aqui, felizmente, não existe esse motivo, e segundo, porque não estamos em uma guerra ativa, na qual realmente precisamos das inovações mais recentes, ou não precisamos sempre do que há de mais novo, como acontece aqui do lado ucraniano, onde há uma corrida tecnológica constante com os russos. Destaca-se o alerta de Syrskyi sobre possíveis novas operações russas vindas de Belarus. Se a linha de frente realmente se estender ainda mais, as reservas ucranianas ficarão ainda mais pressionadas. Por isso, Kiev já busca organizar suas forças de modo mais flexível e eficiente antes que a Rússia abra novas frentes de ofensiva. Então, agora para todos os novos espectadores que estão aqui, não deixem de se inscrever gratuitamente, assim vocês não perdem nada. Eu sempre trago as notícias muito antes da maioria dos outros e principalmente antes da nossa emissora pública. Agradeço aos assinantes, membros, equipe e especialmente ao Tenente-Coronel René Kessler, Dietrich Pferd e Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.